Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e dobrando o sangue com o meu coração. Hoje a gente vai ver o que a dobra de sangue de Avatar poderia fazer. E aviso desde já, esse episódio aqui tem spoilers das duas séries de Avatar, então se você ainda não viu esse anime, aproveita pra ver antes, senão eu vou estragar pelo menos a lenda de Korra pra você. Ainda no primeiro Avatar do Aang, a gente conhece Rama, uma dobradora de água presa pela Nação do Fogo que aprendeu a usar o poder da lua cheia para dobrar água salgada, ou seja, dobrar o sangue das pessoas e conseguir manipular cada um controlando o músculo delas. Foi assim que ela conseguiu escapar, manipulando os guardas e depois controlando a vila onde viveu. Quando ela ensina a Katara, ela parece ser uma das poucas dobradoras de água que realmente usa a água ao seu redor, como a água das plantas. Já na lenda de Korra, a gente vê a cultura desse tipo de dobra evoluindo, como aliás evoluíram as várias outras dobras. E a Connie aprende a fazer a dobra de sangue mesmo sem depender da lua cheia, e até mesmo sem usar o movimento das mãos, só com a dobra psíquica. Com as mãos ele foi capaz de levantar uma pessoa, o que já envolve levantar litros e litros de água. A gente podia falar aqui sobre a força envolvida para tirar 70 kg do chão, mas como os dobradores de terra levantam pedras enormes sem dificuldade, isso é o de menos. O maior problema é que a pessoa que ele levantou era o Aang, que conseguiu entrar no estado de Avatar, se livrar da dobra e ainda removeu as habilidades do Yakuni. A saída para ele foi criar filhos dobradores de água e ensinar os dois, ainda crianças, a dobrar sangue sem precisar de lua cheia também, ao ponto de levitar animais. Mais da metade do nosso peso é água, pelo menos na maioria das pessoas. E aí, entre 4,5 e 5 litros, 5,5 litros vão para o sangue, além dos outros litros de água em todas as nossas células. Mais do que o suficiente para um dobrador de água manipular e inclusive congelar. Se a Katara consegue congelar a água fora de alguém para travar a pessoa no lugar, por que ela não podia fazer o mesmo com a água que está dentro da pessoa? Talvez o problema seja com os sais minerais dissolvidos no corpo, que faria o nosso ponto de congelamento ser mais baixo do que 0 graus Celsius, lá por menos 2 graus Celsius, como é o caso da água do mar. Também parece ser muito difícil de tirar a água de dentro dos seres vivos. Os próprios dobradores do pântano só conseguiam manipular algas e plantas aquáticas, que são feitas principalmente de água. E a gente só vê a água sendo tirada de dentro dos seres vivos, como as plantas, na lua cheia, mesmo com quem consegue dobrar sangue sem a lua. Então vamos tratar só de poderes de dobra de água que poderiam manipular o sangue. Pela série toda a gente vê muito mais efeitos psicológicos da dobra de sangue do que físicos. Todo mundo manipulado parece ficar horrorizado com o que aconteceu, mas não sofre muitas sequelas físicas. No máximo, a gente vê as pessoas desmaiando ou a mão tirando o poder de dobra de outros. Isso deve ser mais uma falta de criatividade dos dobradores do que uma limitação dos poderes se eles conseguem levantar pessoas. Então vale entender um pouquinho de como o sangue circula no nosso corpo para ver o que eles poderiam fazer. O nosso sangue costuma funcionar melhor quando fica dentro dos vasos sanguíneos. Isso porque a gente tem uma bomba hidráulica que faz ele circular por lá, que é o nosso coração, que precisa fazer o sangue passar pelo pulmão para ganhar oxigênio e depois circular pelo corpo todo, dos pés à cabeça, mesmo só podendo bombear ele a partir de um ponto. Para conseguir fazer esse feito, os nossos átrios recebem o sangue do corpo e mandam para os ventrículos, que bombeiam o sangue com força para fora do coração, para rodar o pulmão e voltar no caso do ventrículo direito, ou rodar o corpo todo e voltar no caso do ventrículo esquerdo, que é o mais forte. Essa é a pressão do sangue que nós medimos, a força com que o ventrículo esquerdo expulsa o sangue do coração para o resto do corpo. Se você já levantou rápido demais, já viu a falta que isso faz. Quando a gente levanta, o coração precisa bater mais rápido e fazer mais pressão para dar conta desse caminho maior que o sangue precisa fazer. Para ajudar com esse trabalho, as nossas veias têm válvulas que só deixam o sangue fluir na direção do coração e não de volta e se acumular nas pontas. Os dobradores teriam dificuldade em fazer o sangue voltar pelas veias, mas podiam pelo menos fazer ele se acumular, como se a gente tivesse com um garrote nos membros. Essa poderia ser uma técnica básica de dobradores de água e talvez um serviço de recuperação de virilidade se aplicassem essa dobra de sangue para tratar de impotência. Sem nem precisar controlar o fluxo de sangue nos músculos para travar ou controlar alguém, simplesmente dobrar a água do corpo na direção dos pés das pessoas podia fazer com que faltasse oxigênio no cérebro e o inimigo desmaiasse. Isso é o que acontece com pilotos de avião no G-Loc ou com o Tom Scott, quando se faz uma manobra que coloca tanta força G em quem pilota que o sangue vai parar nas pernas e a pessoa perde consciência porque falta oxigênio no cérebro.
Como aliás o Diácono fez para escapar do julgamento. Fica aí a dica para quem for enfrentar ele e não tem como entrar em estado de avatar. De repente usar um macacão de piloto com compressão para as pernas, além de fazer força com os músculos das pernas e com os músculos da bunda para não deixar o sangue se acumular lá embaixo, pode te ajudar a ficar consciente. Quem sabe fazer isso muito bem são as girafas, que podem descer a cabeça para beber água, o que enche a cabeça de sangue, e depois levantar essa cabeça a mais de 5 metros de altura e esvaziar ela de sangue sem desmaiar. Elas fazem isso com um coração absurdamente forte, que consegue sustentar uma pressão sanguínea equivalente a mais de 2 vezes a nossa. Se a nossa pressão ideal é 12/8, a da girafa pode chegar a 30 ou 42/18. Quem sabe elas não seriam um animal guia dos dobradores de sangue. Já nos humanos, a pressão alta pode fazer sérios estragos que os dobradores poderiam explorar. Ela compromete a função dos rins, do coração e pode aumentar as chances de ter um acidente vascular cerebral. Aumentando a quantidade e a pressão do sangue em algumas partes do corpo, os dobradores poderiam fazer o mesmo tipo de estrago que a pressão alta e a diabetes fazem, como destruir a retina dos olhos ou a sensibilidade do ouvido, de repente deixando as pessoas cegas ou surdas com um ataque. E aumentando a quantidade de sangue em partes específicas do cérebro, poderiam causar acidentes vasculares que acabam com partes com capacidades e habilidades específicas do cérebro, o que explicaria muito bem a habilidade de tirar a dobra do Amon. Se o Amon não dobra a energia como faz o Avatar, ele não está bloqueando o Chi de ninguém, mas sim rompendo os vasos do lobo frontal do cérebro das pessoas, onde provavelmente está a capacidade de dobra de elementos. Brigar com o dobrador de sangue deixaria sequelas muito mais complicadas do que a gente vê no desenho. E independente do que os dobradores podem fazer com o sangue, nós temos funções bem importantes para ele. Se você quiser cuidar do seu, aproveita para se vacinar, inclusive do sarampo logo mais, ou aproveita para doar um pouquinho. E nesse episódio aqui, sem livros para recomendar, vamos direto para os comentários do episódio passado sobre os monstros de um lugar silencioso. O Rony Drone perguntou se é possível desligar a audição. É sim ou quase isso. A gente tem um músculo bem legal chamado tensor do tímpano, que afasta um dos ossículos que vibra com o tímpano e abafa a audição. Ele contrai quando a gente ouve um som grave muito alto, ou quando a gente faz barulho, gritando ou mastigando alguma coisa, para abafar o que a gente ouve e proteger o tímpano. Não é bem desligar a audição como nos morcegos, mas é suficiente para abafar uns 20 decibéis do que a gente ouve, e é um reflexo que não funciona tão bem com as explosões, porque aí a mudança de intensidade é muito rápida. Mas funciona bem quando a gente vai gritar, por exemplo. É esse músculo contraindo quando você boceja que faz aquele ruído de fundo, aquele jack que a gente pode ouvir. E o Jerry contando que é surdo de um dos lados de um dos ouvidos e por isso não consegue identificar de onde as pessoas chamam ele, acabou de mostrar o que a gente acha a melhor explicação para termos 2 ouvidos e 2 olhos. O cérebro usa esse efeito estéreo comparando 2 pontos, ou de audição ou de visão, para entender a distância e direção de onde vem o estímulo. E Marina, eu compartilho da admiração, estudar evolução ensina fenômenos fantásticos. Já o Lucas Rodrigo deu uma ótima ideia para todo mundo poder se proteger dos bichos, dos monstros do filme. Espalhar coisas barulhentas para poder abafar o nosso som. De repente soltar rojão na direção dos bichos deveria ser um ótimo jeito de atordoar ou pelo menos afastar eles. Mas para ter o efeito do filme, teria que ser um som dentro da frequência que eles usam para se localizar, assim eles vão ficar perdidos. Já pro Robson, que perguntou da blindagem das criaturas, eu recomendo bastante o episódio sobre a biologia do Coisa da Marvel, onde a gente explica como ele podia ter uma cascona por fora daquelas. E terminando com a pergunta de sempre, tem mais dobras ou mais poderes que seria legal a gente explicar por aqui?